O Inufan não tem um dia de sossego porque a Sunrise quer matar a gente do coração todo dia. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito sobre uma live que foi feita lá no Japão com várias informações dos próximos episódios de Hanyo no Yashahime. Então aqui tem prováveis spoilers para quem tá meio por fora aí das novidades, do que andou sendo divulgado, mas tem muita coisa pra gente discutir, pra gente teorizar em cima, então vamos lá. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo que me marcou, que me mandou, seja no direct do Instagram, seja no Discord, seja no Twitter, as novidades, porque a live estava rolando essa segunda-feira à tarde e eu estava trabalhando e não vi, não fiquei sabendo e de repente eu olhei e meu celular tinha 559 notificações, eu fiquei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Mas obrigado a todo mundo. Então vamos lá. Eu resolvi, antes de mais nada, dividir esse vídeo em duas partes porque eu gostaria muito de falar sobre a prévia do episódio 15. Então algumas informações que estão extremamente relacionadas ao que vai acontecer no próximo episódio eu vou discutir em um vídeo separado. Esse vídeo aqui eu vou discutir muito mais sobre Sesshomaru e Kirinmaru e ali o que a gente pode ver do que vai ser um provável confronto final. Então para ter certeza se o outro vídeo já saiu, se você já viu ou não, dá uma olhadinha aqui no canal. A gente também fez uma análise muito completa da abertura e muita coisa eu acho que a gente vai acertar pelo que a gente está vendo aqui. Vamos seguir logo pro que está acontecendo. Desde já vou pedir o like de vocês para dar uma força pro canal e também para incentivar a gente a continuar trazendo essas novidades, esses debates. E também vou pedir para quem não é inscrito, se quiser se inscrever, porque aqui a gente traz muita novidade, discute sobre vários animes. É que ultimamente tá meio difícil sair de Hanyo porque tá muita novidade. Bom, embora eu acredite que o que eu vou falar agora vai ser parte do episódio 15 de Hanyo, eu vou tratar ele aqui por ele ser muito provavelmente ali uma parte do que a gente vai descobrir sobre Sesshomaru daqui pra frente. Então esse vídeo vai ser muito mais focado nele e no confronto dele com o Kirinmaru, sobre o que vai acontecer com as gêmeas, mas eu acho que eu preciso antecipar algumas coisas do episódio 15 para essa discussão aqui mesmo assim. A gente viu na live em algumas imagens e até mesmo alguns pequenos vídeos que foram passados que Kirinmaru e Sesshomaru se encontraram dentro de um barco, dentro de um navio. E a gente sabe que Kirinmaru realmente estava ali dentro de um barco. O que eu já comentei num outro vídeo onde eu falo sobre Kirinmaru, inclusive se você quer entender tudo do Kirinmaru, eu acertei aí com a ajuda de vocês todo o lore dele, de acordo com o que foi feito num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Só falta a gente descobrir se a parte do Rico realmente está certa, mas pelo que andou saindo aí, tá sim. E o que acontece é que a gente vê Sesshomaru ali se deparando com Kirinmaru, ele entra ali numa espécie de sala, de cômodo, onde a Zero já está ali. E nós vemos justamente ele dizer, né, Kirinmaru, há quanto tempo soube que você quer matar Inuyasha. E bom, eu acho que a gente precisa avaliar aqui o que acontece. É que ao meu ver, justamente nós temos o Sesshomaru se encontrando com o Kirinmaru logo quando ele soube da ameaça que estava chegando, do despertar do Kirinmaru, então antes dos acontecimentos atuais. Então isso deve ter acontecido ali por volta de 14 anos atrás, quando a Moroha era um bebê, porque a gente chegou a ver ali que Sesshomaru e Kirinmaru foram juntos até onde estava Inuyasha e Agome. O que me deixa curioso é o intuito do Kirinmaru em ir atrás de Inuyasha. Bom, pelo que a gente soube, e se você não soube, dá uma conferida no vídeo que eu vou deixar aqui no card, o Kirinmaru está muito interessado em exterminar Hanyos, porque ele teve uma profecia de que um ser que não é nem yokai e nem humano vai acabar tomando o posto dele como um grande Daiokai, vai prejudicar ali, digamos, o trono que ele possui. Então justamente eu acredito que ele saiu numa caçada desenfreada atrás de Hanyos, atrás de meio yokais, e o Inuyasha acabou sendo um dos alvos. Então é justamente por isso que eu acredito que nesse momento Sesshomaru questiona, soube que você está indo matar ali Inuyasha. Agora, por que o Sesshomaru acompanhou o Kirinmaru naquele momento em que o Inuyasha e a Agome foram encurralados é realmente uma questão a ser pensada. Eu não acredito que ele estivesse ali querendo realmente matar o Inuyasha. Talvez ele tenha fingido isso, porque pelo que a gente pôde ver na prévia do próximo episódio, alguém coloca um dedo dentro do olho do Inuyasha, onde tem a pérola negra. E a gente pode perceber que as garras do Kirinmaru são garras negras, ou seja, essas garras devem ser do Sesshomaru, é uma mão bastante pálida, eu acredito que seja do Sesshomaru. Talvez ele tenha fingido ali
que ele ia ajudar o Kirin-Maru a matar o Inuyasha. A gente deve ter um confronto ali dos dois com o Inuyasha, ou até mesmo o Sesshomaru se oferecendo para matar o Inuyasha, mas na verdade o intuito dele era enviar o Inuyasha para outro lugar, para o cemitério onde o pai dele estava, né, preso ali no mundo dos mortos, onde tinha ali o cadáver do pai dele. Então eu acredito que sim, Inuyasha deve estar ali. Eu acho que essa é a resposta do que aconteceu com o Inuyasha. O que aconteceu com a Gomi, talvez ela tenha ido junto, porém, e aí agora eu vou começar a responder alguns tweets que o pessoal me mandou com algumas dúvidas. Por Raquel, ela me questionou se eu não acho que talvez a Gomi poderia estar presa dentro do barco, porque na cena da abertura em que o Kirin-Maru se aproxima a mão, aqueles quadrados pretos que aparecem ao entorno dele dão a entender que existe uma espécie de cela ali. Então ela acredita que a Gomi, na verdade, está presa no barco. É uma ótima teoria, na verdade, eu acho bem interessante. Não tinha me passado pela cabeça que talvez a Gomi estivesse presa. E se nós pensarmos que o Inuyasha era o alvo, não teria motivos para ele matar a Gomi. Embora eu acho que quem despreza meio yokais deve desprezar humanos tanto quanto. Mas talvez ele tenha mantido a Gomi refém justamente para poder obter ali alguma vantagem no futuro, ou descobrir onde o Inuyasha estava, ou até mesmo atrair o Inuyasha, já que o Inuyasha está desaparecido. Então, sabendo que o Inuyasha desejaria salvar a sua esposa, então talvez mantê-la em cárcere, presa ali dentro do navio, fosse uma boa ideia. Então, ótima teoria. Além disso, a gente vê ali uma cena do que parece ser um daqueles desenhos, eu esqueci como chama agora, acho que sketchbooks, não tenho certeza agora, do que parece ser um confronto final ali entre Kirin-Maru e as gêmeas Towa e Setsuna. E quando ele está ali prestes a dar o que parece ser um golpe de misericórdia, as duas estão caídas e ele está imponente na frente delas com a sua espada, nós vemos que Sesshomaru lança a sua Bakusaiga de longe, interrompendo o confronto e então se colocando contra Kirin-Maru, disposto ali a enfrentá-lo. É uma cena muito importante, uma cena que eu acredito que vai fazer parte do episódio 18. Então, o que eu falei nesse vídeo aqui, eu vou tentar falar um pouquinho mais do Sesshomaru, não tanto do que vai acontecer no episódio 15. O que vai acontecer no episódio 15 vai sair num outro vídeo com algumas outras informações dessa live. Mas aqui o que eu acho que a gente precisa debater bastante é o que vai acontecer com Kirin-Maru e Sesshomaru e as gêmeas. A gente pode ver que o episódio 18, como já tinha sido dito lá atrás, num outro vídeo que eu gravei aqui no canal, e gente, é muito importante que vocês acompanhem todos os vídeos, porque à medida que as novidades vão saindo, elas vão se conectando, e eu não consigo ficar trazendo tudo de volta, porque senão os vídeos ficam enormes. Mas provavelmente no episódio 18, Kirin-Maru estaria ali prestes a derrotar as gêmeas, quando Sesshomaru a salva e então começa a lutar contra Kirin-Maru. Uma observação, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo que eu adoro espadas, é que a gente tem uma pequena cena onde a espada do Kirin-Maru parece soltar um brilho, e isso já me dá esperanças de que a gente vai ter uma espada especial aí, não vai ser uma espadinha qualquer. E eu gosto muito disso porque eu adoro armas poderosas que Inuyasha sempre teve em toda a sua franquia, toda a sua história. Mas é bem interessante a gente ver que o Sesshomaru, por algum motivo, resolve interferir justamente para salvar as suas filhas, sendo que ele estava até então, né, bastante quieto ali, não estava se envolvendo diretamente. Agora, sobre as falas, isso é uma coisa que a Tamisti perguntou, as falas que passam de fundo de Towa e Setsuna. Bom, elas falam, e quem não viu o legendado, eu vou sugerir para vocês procurarem no Twitter da Inuyasha Downs, porque elas maravilhosas, como sempre, legendaram pra gente. E elas basicamente estão dizendo, tanto Towa quanto Setsuna, a respeito de que você pode viver a sua vida como você quiser e depende apenas de você mesmo, né? E que você pode mudar a qualquer momento. É algo mais ou menos nesse sentido. Ela diz que elas não estão mais sozinhas e elas podem mudar se quiserem, né? Elas podem mudar a forma como elas vivem. E eu acredito que seja muito mais um discurso, sabe, daqueles motivacionais de protagonista, onde provavelmente é a Towa e a Setsuna falando ali para o Kirin-Maru. De alguma forma, talvez o Kirin-Maru esteja querendo dizer, né, que elas são Hanyos, e enfim, e elas estão apenas respondendo ele
de alguma forma bastante incisiva de que elas podem viver como elas quiserem. Não é porque elas são filhas de Sesshomaru que elas vão necessariamente assumir esse trono. Porque eu acredito que justamente o medo de Kirin-Maru de que elas ascendam a um posto da yokai. E aí elas estão falando que não, a gente vive do jeito que a gente quer. Ah, mas tem a profecia que um meio yokai vai tomar o meu posto. E elas estão falando que, olha, a gente vive como a gente quer, então, né, baixa a bola aí que ninguém quer tomar seu posto. É algo bem interessante porque é uma coisa que já foi abordada em vários animes, vocês devem saber, que é aquela ideia de você quebrar o que está predestinado. Então, assim, aquele discurso de protagonista de eu escrevo minha própria história, eu escrevo meu próprio destino. Não é porque foi predestinado que uma das gêmeas ia ser aí um grande Daiokai, né, ia assumir o posto, que nós necessariamente vamos, nós podemos mudar isso. E bom, gente, isso é basicamente o que a gente sabe que vai acontecer do confronto, então eu falei um pouquinho a respeito do que eu acredito que vai acontecer no episódio 15 e um pouquinho do que vai acontecer no episódio 18, ao meu ver, para vocês. Então a gente sabe que as informações que estão sendo liberadas dizem respeito ao episódio 15 a 18, então num outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre coisas do episódio 16 e 17, mas é basicamente isso que eu queria falar com vocês aqui. A gente tem mais algumas informações sim do que vai acontecer no episódio 15 relacionadas a Sesshomaru, mas eu gostaria de deixar para um outro vídeo, justamente porque eu acho que aqui o mais importante é a gente focar na volta do Sesshomaru no episódio 18, o confronto dele com o Kirin-Maru, porque parece relativamente rápido e cedo. Eu confesso que eu estou um pouquinho preocupado, eu quero saber a opinião de vocês para de repente a gente criar um debate a respeito disso, porque a trama estava andando meio devagar aí e de repente agora do episódio 14 ao 18 a gente vai ter um boom de informações, um boom de lutas e descobrir onde os personagens estavam, e eu fico assim, poxa, no episódio 18 a gente já tem o Kirin-Maru enfrentando as meninas e sendo salvo pelo Sesshomaru, e vão faltar só 6 episódios para essa temporada acabar, e eu fico um pouquinho apreensivo se realmente eles vão finalizar isso ou se a gente pode sonhar com uma segunda temporada. Inclusive, antes da gente finalizar, eu vou deixar para vocês algumas das perguntas que foram feitas ali. O Seiyu do Takeshi, ele elenca algumas perguntas que ainda estão em aberto e que serão respondidas nos próximos episódios de Hanyo aí. Então elas são justamente quem é a mãe de Toei Setsuna, o passado de Moroha, o passado de Setsuna, onde estão as borboletas do sonho e por que consumiram o sonho de Setsuna, qual a relação com a pérola arco-íris, qual a verdade de Riko, quem é Zero, onde está Inuyasha Yagome e onde está Sesshomaru, além de qual é o propósito de Kirin-Maru. Eu estou muito feliz com essas perguntas e com as respostas que a gente está tendo. Muito feliz ainda de a gente estar acertando bastante coisa graças a vocês. A gente teoriza bastante, discute nos comentários. E olha, dá vontade de sair anotando aí o que a gente já acertou. Nos primeiros vídeos do canal, coisa que muita gente não deve ter visto. Por isso que eu falo, gente, assiste a playlist. Tem uma playlist de Hanyo onde a gente já discutiu muita teoria. Eu falava sobre a possibilidade deles estarem presos dentro das pérolas. Mas é isso, pessoal. Não esqueçam que vai ter uma segunda parte falando de outras informações que saíram na live. Desde já, um grande abraço e até mais.